Boa noite, eu sou o Luciano Pérez e nós estamos aqui no ar com o Voe nas Asas da Vivax. Aqui nós contamos histórias de pessoas que se superam e fazem a realização e a diferença na sua vida e na vida do próximo. É com muito orgulho que nós temos recebido uma série de feedbacks positivos. Já se passaram por aqui como entrevistados o Renê Simões, a Andréa e hoje nós estamos recebendo ela que faz a história na vida da relação entre pais e filhos. É óbvio que nós não queremos aqui conversar sobre a profissional, afinal de contas, isso ela já fala todos os dias nas suas mídias sociais. Nós queremos conversar a respeito do impacto dela com ela mesma, nas suas descobertas e em tudo aquilo que ela faz para sempre estar irradiando esse sorriso maravilhoso e fazendo a diferença na vida das pessoas. A nossa convidada de hoje no Voe nas Asas da Vivax é a Vivi Cirineu, que apresenta aqui na rede Vivax de televisão, e acompanhando ela nas mídias sociais, a gente já viu que ela é multi. Ela é a mulher que está em todos os lugares. Ela é esposa, ela é profissional, ela é mãe, ela é desportista, ela é apresentadora, é médica, é psicóloga. Ufa! O currículo dela é bastante extenso. Vivi, seja bem-vinda e eu já vou começar te perguntando: a Vivi, quando criança, era birrenta? Muito! Muito, eu acho que esse foi o meu chamado para eu ir para a educação infantil, sabe? Porque as birras vieram como um avalanche na minha vida e eu me conectei com essa Vivizinha que queria fazer birra e não podia. A Vivi é filha única, tem mais irmãos? Não, eu tenho um irmão mais novo. E eu gostaria, então, que a Vivi se descrevesse, desde a época da criança e como os pais da Vivi sempre viram ela. Gente, que profundo, né? Vivi hoje é isso que você falou, né? Uma pessoa que tenta equilibrar os pratinhos da vida adulta, de trabalho, de filhos, de casa, de marido e de manter uma atividade física. Mas a Vivi criança era uma sonhadora, que queria brincar. Eu queria ser bombeira quando eu era criança, queria ser professora, amava dar aulas. Então até quando eu fui para medicina, o que eu mais gostava ali era quando eu estava nos congressos palestrando, ensinando os residentes. Então muita coisa que veio ali da minha infância, eu fui aos poucos trazendo para minha vida adulta. Sabe, Vivi, aqui a gente traz história de pessoas fortes que realizam os sonhos. Acabasses de falar que quando criança tu tinhas o sonho de ser bombeira e de ser professora. És hoje um pouquinho de cada uma das duas coisas quando apagas o fogo das emoções da relação dos pais e filhos e ensinas a ter uma convivência super gostosa. Realizasses os teus sonhos? Sim, sem dúvida. Mas, Vivi, eu vejo as suas entrevistas, vejo as tuas postagens e quando a gente olha para a Vivi nessa relação, não parece que a Vivi um dia já teve medo, que a Vivi um dia já se frustrou quando trabalhou com pediatria, que a Vivi já se incomodou com a birra infantil. O que mais te incomoda, Vivi? Olha, hoje, o que mais é difícil para mim é conviver em locais que tenham crianças. Por incrível que pareça, frequentar restaurantes infantis, parques, porque ali muitas vezes eu percebo a relação pais e filhos e eu vejo muitas famílias impacientes. São nessas horas que eu sinto uma angústia e eu fico firme no meu propósito, assim, por mais que eu enfrente dificuldades no meu trabalho, de não querer desistir, de insistir, de continuar nesse caminho, o caminho até que eu estou construindo aqui na Vivax. Vivi, quando a gente começa, eu comecei te perguntando a respeito da Vivi criança, tá? E tu falaste que a Vivi criança era uma Vivi que gostava de brincar e era uma Vivi sonhadora. Já teve uma oportunidade, alguma coisa muito marcante que teus pais tiveram que ralhar, que brigar contigo, que te chamar a atenção num momento de estresse que tu estavas como criança e isso te abriu algo no coração que tem uma memória afetiva para a Vivi de hoje? Eu não consigo me lembrar de muitas broncas, sabe? Porque eu acho que, assim, isso é uma coisa até que a gente entende que acontece no nosso cérebro. Às vezes o estresse é tão grande que as nossas memórias, elas apagam. Só que, de alguma maneira, isso fica registrado no nosso corpo. Eu vou te dar o exemplo da birra. O que acontecia? A birra nunca, até hoje, não é algo que é bem visto. A gente vê uma criança fazendo birra, a gente julga, a gente se irrita, se incomoda. E provavelmente os meus pais também, assim como os avós.
E ali, quando as minhas filhas começaram a fazer birra, especialmente a mais velha, eu comecei a me ver numa versão de mãe que eu não imaginava que eu era assim. Reativa, irritada, brigando. Não era a versão da maternidade linda que um dia eu sonhei, que eu queria pra mim. Então a minha filha, naquele comportamento, desencadeou uma ferida que eu tinha, que eu não tinha memória, porque se eu fazia birra com 1, 2 anos, a gente não tem memória desenvolvida nessa idade, mas o corpo registra. Então, de alguma maneira, aquilo mexeu comigo. E foi a hora que eu falei, não, mas peraí, isso tá errado, eu preciso entender como é que é lidar com esse comportamento aqui. Porque quando eu brigava com a minha filha fazendo birra, eu me distanciava dela. Ela tinha medo de mim. Ela não corria pra mim, ela corria de mim. E não era o relacionamento que eu queria construir com ela. Na época, eu só tinha uma filha. E foi o despertar para eu poder estudar educação infantil. Vivi, a tua relação com a tua mãe e com o teu pai era uma relação amistosa? Tu eras uma adolescente de fácil convívio ou uma adolescente cheia de vontades? Porque tu és muito nova, tá? Muito nova. Obrigada. É verdade. Tá? Tu és muito nova e já és médica, tens uma vida profissional de muito sucesso. Então é claro que tu entrasses na faculdade muito nova e para alcançar uma faculdade de medicina, certamente eras uma adolescente bastante estudiosa. Mas hoje o que a gente vê uma liberdade, uma libertinagem muito grande através dos jovens pelo impacto da ausência da presença dos pais. Porque não existe mais relação de família. As pessoas elas não comem mais na mesa. As pessoas elas não param mais para conviver. Diferente da nossa época, em que só a minha mãe me olhar, eu já tremia do pé à cabeça. Eu queria que a Vivi contasse um pouquinho dessa época dela, saindo da infância, indo para a adolescência, já com a cabeça para se tornar médica e, é claro, com os seus anseios, suas frustrações e realizações. Na adolescência, eu não fui uma adolescente rebelde, muito pelo contrário, eu era uma adolescente boazinha, porque foi um papel que eu fui entendendo na minha vida. Eu tinha um irmão que dava muito trabalho para minha mãe, e eu não queria ser mais uma a dar trabalho. Mais velho ou mais novo? Mais novo, mais novo. Então eu fui entendendo ali que eu não podia ser mais uma a dar trabalho. Então eu acredito que eu reprimi, na verdade, porque a adolescência ela vem com toda essa potência, essa energia de não, eu quero ser diferente, eu quero experimentar outras coisas. E eu acho que teve esse movimento na minha vida e ao mesmo tempo teve uma presença da igreja muito forte na minha vida. E a igreja era um lugar onde eu me sentia segura, onde eu tinha amigos, onde, por mais que eu tivesse diversas questões ali, inclusive familiares, eu nunca tive uma boa relação com meu pai. Hoje meu pai é falecido. Com a minha mãe eu tinha uma boa relação. Os teus pais eram casados? Eles eram casados, mas era um casamento disfuncional ali, com muitas brigas, era um lar muito estressante. E todo aquele drama e estresse que eu vivia, eu acho que na igreja eu encontrava um espaço onde eu me sentia acolhida, onde eu tinha fé, onde eu não me perdi, vamos dizer assim. Eu acho que a igreja foi fundamental na minha vida nesse aspecto. Sabe que é uma coisa muito curiosa, quando estás falando, me veio algumas memórias afetivas. Hoje, a maioria dos adolescentes, a maioria dos jovens, eles vão procurar o amparo no amigo, eles vão procurar o amparo no outro, que não tem condições nenhuma de dar amparo, porque ainda não tem a evolução mental, espiritual, o conhecimento, o estudo necessário para poder dar uma opinião. E eu também vivi uma adolescência dentro da igreja, fui coordenador de grupo de jovem com 13, 14, 15, 16 anos, continuo hoje. Na realidade, para mim, é Deus à frente de tudo e de todas as coisas, eu entrego o meu dia, literalmente. E quando tu falas a respeito de casamentos disfuncionais, nós somos uma geração, eu sou da década de 70, eu acho que tu és um pouco mais nova, da década de 80, mas nós ainda somos de uma época em que existia um determinado comando do homem perante a mulher. E a mulher, num grau de submissão, vivia um estresse meio que quanto mais. Mas, na minha concepção, nós da década de 70 e 80 somos a melhor geração que já surgiu. Nós somos, eu acho que, mais aprimorados do que os nossos pais. E estava lendo uma matéria esses dias, num jornal de grande circulação, que diz que é a primeira vez que a nossa geração é mais inteligente que a geração dos nossos filhos. Pelo fato da procrastinação, do mimimi, dessa geração Z. Aonde eu quero fazer esse contexto?
falasses que tinha uma relação disfuncional dos teus pais. Só que isso não fez com que tu ficasses te chicoteando e deixasses de procurar a tua vida. Queria que o teu sucesso, o teu futuro, a tua vocação, o teu casamento, a realização de ser mãe. Muitas das pessoas vivem e passam a vida reclamando, inclusive da nossa idade. Queria que tu falasses um pouquinho a respeito disso. Cada história é uma história, né, doutor Luciano? E pra mim, assim, teve um marco muito importante, que foi eu começar a fazer terapia com 17 anos. Porque eu queria fazer medicina, minha família não tinha condições de pagar, então eu fazia cursinho com bolsa, então eu fiz um ano de cursinho, não passei, fiz outro ano, não passei, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu estava abaixo do nível dos alunos que prestavam medicina, mas eu queria, eu era persistente, e foi bom eu ter sido birrenta na infância, porque essa teimosia na adolescência foi boa para eu prestar o vestibular. Tirou tua personalidade. Exato, é a determinação, eu quero, eu vou conseguir, eu vou estudar e vou ralar. E aí, os meus amigos passavam e eu não. E aquilo começou a me gerar sofrimento e eu fui para terapia. E uma das primeiras coisas que eu aprendi na terapia foi que eu não era responsável pelas brigas dos meus pais. E isso foi tirar, assim, um peso da minha vida. Porque sem querer a criança entende, meus pais estão brigando e é culpa minha. E esse é meu trabalho nas redes sociais, sabe? E acho que ajudar essas famílias, ensinar essas famílias, assim, não brigue na frente dos filhos. Não use o seu filho para desabafar o que você está com raiva do seu marido ou o que você está com raiva da sua esposa, né? Filho não é terapeuta. Porque a criança, ela interpreta de uma outra maneira, no entendimento da idade dela. E quando não é culpa dos meus pais que eu entendi que a culpa era minha. Eu interpretei assim. Então ali eu pude seguir a minha vida. Porque eu não era mais responsável pela deles. Eu podia, entendeu? Seguir o meu caminho. Na realidade, são as viradas de chave e tudo passa pelo autoconhecimento. Então, independente da Vivi ter vivido um momento na infância e na juventude, vivenciando a briga dos pais, ela não deixou de ser a Vivi. É isso? Exato. Mas, Vivi, hoje, se nós formos olhar, a maioria dos jovens que vivem em lares conturbados, e são muitos, e a gente sabe disso, afinal de contas, nós vivemos um turbilhão dentro da gente e nós muitas das vezes não sabemos como lidar com essas emoções. Por isso estão os psicólogos aí para nos auxiliarem. Sim. Não buscar refúgio nas drogas. Tu fosses buscar refúgio num grupo de jovens, fosses buscar refúgio na igreja, tu fosses buscar refúgio em Deus. Eu queria que tu falasses um pouquinho de quem é a Vivi com essa conexão com Deus. Olha, na época eu tinha essa visão mais forte da igreja, mas eu acredito que hoje eu sou muito mais espiritualizada do que eu era na época. Porque hoje eu entendi, na verdade, que para mim a espiritualidade ela não precisa necessariamente estar dentro da igreja. Ela precisa estar dentro de você. Nas suas atitudes diárias, no dia que você vê alguém necessitado pedindo ajuda, diferente de uma pessoa que, por exemplo, ora todos os domingos, mas que é uma pessoa que durante a semana ninguém tolera ficar perto porque ela briga com todo mundo, ela age mal, faz maldade com as outras pessoas, mas essa pessoa está lá na igreja rezando. Então, quando você entende, acho que um pouco sobre o que é a missão nossa aqui, de seres humanos mesmo, de vamos fazer o bem, vamos levar as pessoas para o bem. E eu sinto mais essa presença de Deus na minha vida. Sabe uma coisa, Vivi? Tu comentasses a respeito do fazer o mal, tá? E a tua relação ela é muito voltada ao fato das relações pais e filhos. Já percebeu que muitas das vezes, de forma inconsciente, os pais fazem muito mal à formação das crianças? Muitas? Eu diria que quase todas. Porque a gente erra tentando acertar, né? Essa é uma frase que eu sempre gosto de dizer. A gente reproduz aquilo que a gente vivenciou. E os nossos pais reproduzem o que eles vivenciaram. Isso é o que a gente chama de trauma transgeracional. Ele é transmitido não só através do comportamento, mas através da nossa genética. Então, se eu não estudo para educar uma criança, eu vou repetir, eu vou chamar meu filho de burro, eu vou trazer essa violência verbal, essa humilhação, eu vou criar muita expectativa em cima do meu filho para que ele vença na vida, ou eu vou repetir o abuso de poder, os maus tratos, bater nas crianças. Então, eu preciso romper, alguém dessa família tem que romper esse ciclo e aprender a se relacionar e a dialogar.
O diálogo é a solução de todas as alternativas. A gente tem que dialogar conosco mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com muito mais nas asas da Vivax com essa gigante que é a Vivi Cirinel. Fala pessoal, Elias Jó, tô passando para te convidar para assistir o meu programa Revisitando, todos os sábados às 15 horas na Vivax TV. E nesse programa eu tenho um encontro com grandes nomes da música, revelando histórias inspiradoras e o processo criativo por trás das canções. É muito bacana, não perca todos os sábados às 15 horas Revisitando comigo, Elias Jó. Nesse mês de outubro, unimos nossas vozes em prol do Outubro Rosa. Uma campanha que nos convida a refletir sobre a importância da saúde da mulher. A prevenção do câncer de mama começa com pequenas ações como o autoexame, que pode salvar vidas. A Vivax TV está ao seu lado, encorajando e apoiando todas as mulheres que enfrentam essa batalha. Juntas, podemos espalhar a mensagem de amor, solidariedade, lembrando que cuidar de si é essencial. Vamos celebrar a vida e cuidar uma das outras. Retornamos com Nas Asas da Vivax com a Vivi Cirinel. Eu vou confessar para vocês que quando eu assumi a presidência da Rede Vivax da televisão, lá quando ela foi constituída em maio do ano passado, eu já conhecia a Vivi Cirinel. Eu conhecia aqui nos nossos bastidores, ela sempre foi muito querida, sempre foi muito sodalícia, ela nos foi apresentada por um dos nossos diretores, que é o Marcos, e a representatividade do olhar da Vivi, de tudo aquilo que ela faz na história da vida dela e do próximo, sempre causou bastante impacto. Dentro dos podcasts aqui que sempre fazem parte da grade da rede de Vivax da televisão, é um dos podcasts que eu sempre gostei de assistir. Gostei de assistir por vários aspectos, pelo fato de aprender. E aí, fazendo uma análise muito grande a respeito da vida da Vivi nas mídias sociais e convivendo um pouco com ela, nós achamos muito importante ela contar essa história de força, de superação e de não autoflagelação. Porque, não sei se vocês se lembram, no bloco anterior, ela disse que ela estudou em colégio público. Ela falou que os pais brigavam. Ela falou que ela não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Ela falou que ela teve que ir atrás de cursinhos. Ela falou que ela se frustrou vendo os amigos passarem no vestibular e ela estava ficando para trás. E de repente, nos idos dos seus 16, 17 anos, ela olha e diz: eu preciso de ajuda. E ela foi procurar um psicólogo e no decurso da fala dela, ela também disse: tirei um grande peso dos ombros. Vivi, a gente consegue sozinho? Não consegue. Até mesmo quando a gente pensa em trauma, hoje a gente sabe que o melhor tratamento para o trauma são boas relações. A gente precisa um do outro. Eu tive a ajuda da psicóloga, mas poderia ser uma professora amiga, poderia ser um irmão, poderia ser um tio, uma voz de alguém que te vê. Eu te vejo na sua dor, eu tô aqui para você. E a gente pode fazer isso com as pessoas que a gente convive também. Relacionamento, essa é a chave. Sabe, Vivi, eu acho que nós temos uma obrigação de entrega. Obrigação de entrega de história de vidas reais. Hoje, na minha concepção, a gente vive um momento muito perigoso, porque na realidade a gente olha para a internet e a gente compra histórias de vidas que não são reais, pessoas que se mostram na frente das câmeras através das suas mídias sociais e na realidade são pessoas altamente infelizes consigo mesma. No primeiro bloco, tu falasses a respeito da importância desse Deus que vive dentro da gente.
desse Deus que vive dentro da gente. E a gente poder evangelizar através das ações. A Vivi, quando estava na época da faculdade, a gente sabe que a faculdade de medicina requer uma dedicação total. Foi o momento em que ela encontrou o namorado, hoje marido, ainda não, como é que ela conciliou essa época? Já passou a frustração, passei no vestibular, tô me realizando, mas tu fosses para a faculdade te inferiorizando ou com a garra daquela Vivi birrenta lá de trás que abriu essa chavezinha das memórias afetivas? Sim, a faculdade. Eu encontrei o meu atual marido, né, que na época ficou namorado, na residência médica. Depois ele é médico que eu também? Acabei, ele é médico. Foi depois que eu acabei a faculdade de medicina e entrei na residência, na especialização. Isso muito nova. Sim. Isso muito nova, porque a Vivi ainda tem uma carinha bastante nova e isso ela transparece. Vivi, a faculdade de medicina ela é bastante intensa, tá? E eu percebi aqui que dentro da tua evolução, como a estudante de medicina e depois como médica, tu tivesses algumas viradas de carreira, tá? Optasses primeiro por trabalhar com pediatria, se não me falha a memória, foi isso. Tá? Anestesia pediátrica. Anestesia pediátrica. Queria que tu falasses um pouquinho a respeito disso. Isso, eu fiz residência em anestesiologia, que você vira anestesista de adultos e crianças, mas ali era um chamado do coração, eu amava estar com as crianças e eu queria trabalhar com isso. Então eu trabalhei em grandes hospitais pediátricos aqui de São Paulo, anestesiando crianças. Eventualmente eu anestesiava adulto, mas eu não gostava. Certo. E eu estudava, eu dava aula em congressos sobre essa temática, até a pandemia. Mas o porquê até a pandemia, o que houve na realidade na pandemia? A medicina não sofreu tanto, porque precisava dos médicos e dos anestesistas. Por que a pandemia foi essa virada de chave de tu querer algo diferente? Na pandemia, eu estava com uma filha de 1 ano em casa e uma de 3. E as escolas fecharam, eu fiquei com elas dentro de casa. Eu dispensei uma funcionária que a gente tinha, porque ela era mais idosa, a gente tinha medo daquela história, né, de transmitir o Covid. E para os anestesistas, eles tiveram que trabalhar nas UTIs, porque o centro cirúrgico para cirurgias eletivas fechou. Da grande maioria dos hospitais, eram só cirurgias de urgência. Então, muitos anestesiologistas foram deslocados para a UTI, outros ficaram sem trabalhar. Eu fiquei por escolha da nossa família, eu tinha 2 bebês praticamente em casa. E ali, convivendo com elas, estudando e aplicando tudo que eu aprendia, e eu fui vendo como foi transformando a nossa relação. Eu já não queria mais voltar para a vida de plantões. E aí eu fui entendendo que mas eu sei, talvez eu saiba isso. Então eu vou me aprofundar nisso para mudar mesmo de profissão e poder ficar mais tempo com a minha família. Mas Vivi, vamos lá, tá? Nós tivemos uma Vivi que tinha de repente uma culpa dentro dela, tá? Que não existe, a verdade é essa, que fez uma virada de chave procurando o verdadeiro amor dentro de boas amizades na igreja, que conseguiu se tratar e se curando através da conversa com um profissional e fazer a sua descoberta, e que viveu uma virada de chave já médica com a pandemia. Por que eu fiz esse reflexo? Já percebeu que no nosso mundo atual todo mundo diz que, poxa, a pandemia acabou com a minha vida, a pandemia acabou com o meu negócio, a pandemia acabou com o meu casamento, a pandemia acabou com a minha relação com os filhos. E a pandemia ela fez com que tu descobrisses a tua vocação. O porquê dessa diferença, Vivi, entre o que acontece com a maioria das pessoas, porque ali foi realmente um verdadeiro teste de amor, né? Os casais tiveram que conviver, as famílias tiveram que conviver de uma maneira praticamente 24 horas, aqueles que não podiam trabalhar. Eu até acredito que o teu esposo, por ser médico, saía ao trabalho, né? Mas eu queria que tu falasses um pouquinho dessa descoberta e o porquê de tantas frustrações que as pessoas ainda carregam hoje por esse período pandêmico. Acho que são muitas realidades, né, Luciano? Eu fui uma privilegiada, então foi uma escolha nossa. A gente não dependia da minha parte financeira para a nossa família se sustentar, porque afinal de contas meu marido teve muito mais trabalho na pandemia por conta do Covid. Então ele assumiu essa função financeira da nossa casa, então eu realmente não tinha necessidade financeira de trabalhar. Eu tinha o ego, né? Como que a médica que estudou tantos anos vai ficar em casa? Mas ao mesmo tempo eu tinha as crianças. E era um desafio no começo ficar com elas. Eu não queria estar ali não, você acha? Eu queria estar no hospital. Era muito mais fácil. Era onde eu dominava o assunto.
Em casa era choro o tempo todo, gritaria, aquela coisa de criança pequena. Só que ali, quando eu fui estudar e eu vi essa mudança, ficou leve ficar com as minhas filhas. Não era essa vida caótica, estressante, das mães que querem fugir de ficar com os filhos pequenos. Eu gostava de estar ali. Então, assim, eu acho que o privilégio me ajudou muito nessa fase, porque se a gente tivesse uma condição financeira que a gente dependesse, pessoas perderam os negócios, né, famílias, eu não perdi nenhum ente querido próximo, então eu tive alguns privilégios para talvez não passar por um momento tão difícil como muitas famílias passaram. Vivi, olha só, tu falasses de uma situação que ela reflete muito aquilo que se discute hoje em dia, que a mulher ela tem que estar no lugar em que ela quiser. E essa força da mulher, principalmente protagonizando no cenário mundial, tá, é algo que as mulheres levantam essa bandeira há uma vida inteira. E de repente tu fosses na contramão disso, quando vocês resolveram ficar somente com o valor do salário do marido. Vamos agora fazer uma caracterização do que tem acontecido muito com a maioria dos casamentos. Isso não seria tentar te colocar como mulher numa escolha inferior a dele, sendo os dois médicos, ou isso foi conversado entre o casal? Eu queria que tu falasse, porque assim, eu queria que tu falasse um pouco dessa relação, porque depois começam as frustrações e as vitimizações. E muitas das vezes as coisas são essa mesmo, é a nossa regra, é o nosso jogo, é o nosso jeito de ser a nossa família. E tá tudo bem. Sim, sim. Cada família vai ter a sua dinâmica, né? Mas acho que ali nesse processo que eu comecei a estudar, para educar as crianças, eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. E eu fui entendendo que muitas questões relacionadas à minha carreira e ao meu papel vieram das crenças da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, de nunca dependa de homem, tenha a sua profissão, não confia. O meu marido, ele foi uma pessoa assim, né, que eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter caído na minha vida, assim, porque logo que a gente se casou, a primeira coisa que ele falou pra mim é: a gente vai ter uma conta conjunta. Eu, não, de jeito nenhum, eu tenho meu dinheiro, você tem o seu. Não, acabou isso, é tudo nosso. E ali eu não confiava. Eu demorei pra confiar, mas fui aceitando, ele foi me convencendo. E aí a gente foi construindo essa relação. Claro que não é uma relação perfeita, a gente tem os nossos conflitos, mas a gente cada vez mais aprende a dialogar. Acho que essa é a diferença das gerações passadas, né? Esse esforço da gente dialogar e ir resolvendo essas nossas diferenças. Mas acho que a questão da carreira foi muito atribuída ao valor que eu dava, não por quem eu era, mas pelo resultado que eu apresentava. Eu era vista quando eu tirava boas notas, quando eu passava na prova, quando eu estava no palco apresentando alguma coisa. Então eu estava sempre nessa necessidade de ser reconhecida, de performar e de mostrar um resultado. A mãe que fica em casa, está performando, cuidando dos filhos e da casa, essa mãe não é vista. Aí eu fui aprendendo a me dar valor. Não, eu sou e basta. E acho que foi esse o caminho. Que delícia! Eu sou e basta. A verdade é o seguinte, olha que gostoso a gente acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer assim: eu me amo. É isso que acontece com a Vivi Cirineu. Exato. Mas é difícil, tá? Não é fácil assim como parece, não. Porque... Mas não é fácil, Vivi. Tá aí o detalhe. É que viver em Deus não é uma coisa fácil. Porque viver em Deus, as pessoas elas acham que Deus vai afastar todos os problemas. Bem pelo contrário. Deus ele vai te ensinar e te capacitar a ser feliz, independente dos problemas. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque hoje em dia as pessoas elas vivem um mimimi. E por que eu estou puxando a tua história? Porque independente das tuas dificuldades, e eu pego uma história grande tua, das tuas publicações no Instagram, tu está sempre sorrindo. E a pessoa, quando ela sorri com o coração, ela é uma pessoa que está aprendendo a cada vez mais a sua importância. E essa nossa conversa ela é muito legal por causa disso. Não é o meu marido que manda e não sou eu que mando. Somos nós que construímos através das nossas escolhas. Uma hora um cede em determinado momento, outra hora o outro cede, para que a gente possa construir uma relação única e em conjunto. O egoísmo faz com que aconteça a maioria das separações? Ou é a falta de amor por si mesmo? Nossa, é muito multifatorial, né? Eu acho que assim, a gente não saber se relacionar é o que faz
E muito vem da nossa história também, porque quando a gente era criança, né, a gente às vezes não aprendeu a se relacionar bem com os nossos pais, por conta dessas projeções, dessas expectativas criadas, ou às vezes de uma coisa tão sutil, assim, eu dou uma bronca no meu filho, ali ele entende, se eu faço uma coisa errada, eu não sou amado. E ali a gente, desde pequenininho, a gente vai aprendendo a se relacionar e é isso que a gente carrega para os relacionamentos. Aí vai falar, tá, Vivi, você aprendeu a se relacionar quando você era criança? Não, não aprendi não. Eu fui aprender depois, com relacionamentos que não deram certo, até eu chegar em o que eu estou atualmente, que se dependesse de mim, eu acho que não teria dado certo. Por conta de todos os meus traumas e as minhas feridas. Porque eu estava sempre com o pé atrás e ele não. E aí eu fui curando as minhas feridas, eu faço terapia até hoje, não deixo de fazer. Eu faço também. Né? Não vivo sem terapia. Por quê? Para que essas feridas do passado não interfiram na minha vida presente. Sabe que uma coisa gostosa, o meu terapeuta, ele apresenta aqui na Rede Vivax de televisão. Ele faz as missas ao vivo, todas as terças-feiras, da Desatadura dos Nós. Ele é padre e ele é psicoterapeuta. Então ele é meu terapeuta já faz muitos anos. Ele ajudou eu conseguir vencer os meus medos. Me ajuda todo dia, porque todo dia a gente tem os medos da gente, né? Sabe que enquanto nós estamos aqui fazendo a gravação do Voe nas Asas da Vivax, a Vivi, ela gravou o programa dela ainda há pouco, Pais e Filhos, e ela falou que ela estava nervosa. A Vivi nervosa é birrenta? A Vivi, não. A Vivi nervosa. Eu perdi o sono durante a madrugada, não conseguia dormir, fui fazer um chá, super ansiosa, fiz um chá de camomila. Aí não fui pegar celular, né? Porque a pior coisa que você pode fazer de madrugada se você perde o sono é pegar uma tela. Peguei um livro, fiquei meia hora lendo, aí o sono baixou. Aí pus uma meditação guiada, respiro, aí consegui dormir de novo. Mas é isso, assim, entender que também essas emoções são naturais. É natural a gente sentir medo. Primeira vez, gente, eu nunca fui apresentadora de TV, nunca nem tive esse sonho. Mas é algo novo pra mim. Próximo programa eu espero conseguir dormir um pouquinho mais à noite. Gente, vou ser muito sincero, tá? Você tem que ficar acompanhando aqui nas telinhas da Rede Vivax de televisão, porque já já vai estrear o Pais e Filhos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Nas Asas da Vivax, com a Vivi Cirineu e essa história linda de uma mulher forte. Olá pessoal, eu sou a Gisele Pires, personal trainer e convido vocês a começarem o dia comigo no programa Movimente-se Mais, de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Eu trago exercícios físicos fáceis, acessíveis, para você fazer de dentro da sua casa. São exercícios super legais que vão ajudar você a ser uma pessoa mais ativa e saudável. Não perca, todos os dias. Espero você aqui na Vivax. Olá, eu sou Rômulo Lopes, tenho um convite especial para você. Assista o nosso podcast sobre beleza toda segunda-feira e quinta às 18 horas no Pod Vivax. Vamos juntos explorar tudo sobre cabelo, maquiagem e o mundo da estética. Estamos de volta com o Voe nas Asas da Vivax, conhecendo um pouquinho mais dessa história de força, superação, conhecimento próprio, amor e transbordar uma essência de felicidade da Vivi Cirineu. Vivi, no primeiro bloco tu falasses da dificuldade que tinhas do relacionamento com teu pai. Em algum momento, em virtude dessa dificuldade, tu deixou de amá-lo ou de sentir o amor dele? Eu acho que quando criança eu não sentia o amor. Eu achava que o meu pai,
Hoje eu vejo assim, né? O meu pai era uma vítima, assim como eu fui uma vítima dele, ele foi uma vítima dos pais. Ele encontrou refúgio no álcool. Então, desde que eu era muito pequena, ele era alcoólatra e eu achava que ele bebia por nossa causa, minha e do meu irmão, pelo trabalho que a gente dava, as interpretações ali da criança. E eu, mais velha, na potência da adolescência, diversas vezes eu pedia para ele parar de beber. E ele não parava, e eu achava que ele fazia isso porque ele não nos amava. Então eu passei a infância inteira acreditando que ele não nos amava. Eu acho que nesses últimos processos de cura dessas minhas feridas da relação com meu pai, de enxergá-lo como uma vítima também, de buscar detalhes da minha história que ele demonstrou amor, aí eu entendo, ele me amava, mas ele não foi capaz de me fazer se sentir amada. E esse é o ponto que eu trago nas redes sociais, Luciano. Todos os pais amam seus filhos. Mas se o filho não se sente amado, de que vale esse amor? Você precisa fazer com que seu filho se sinta amado por você. Então eu adulta, lido como com isso? Processos de cura da minha alma. Mas como que eu vou lidar com isso com as minhas filhas? Nesse resgate diário, de fazer com que elas sintam esse amor. Não é só a palavra, eu te amo, não é da boca para fora. Vivi, tu falasses muitas vezes no curso da nossa conversa a respeito de cura interior, tá? A respeito da busca da cura interior. O grande fato é que para a pessoa se curar, ela tem que querer também, né? Ela tem que ter consciência do que ela precisa curar. Que a gente não cura o que desconhece. Esse é o primeiro ponto. O que eu preciso curar? Porque a maioria das pessoas estão... Posso te fazer um corte? Sim. Não era muito mais fácil, então, tu colocar as tuas frustrações no teu pai? A culpa é dele? Mas é o que a maioria faz, não é? E eu acho que eu fiz isso por um bom tempo. Mas, de repente, tu falasses também na quebra das situações que vêm de gerações. Tu fizesses por um tempo por desconhecimento. Mas procurasses o conhecimento para entender que cada ser é único, cada ser vive os seus medos e as suas frustrações. E nesse caso específico, o álcool é uma doença. Que naquela época, de repente, nem a tua mãe, nem os familiares próximos conseguiam entender isso. Estou errado? Não, é isso mesmo. Todo vício é uma doença. E é uma doença de uma busca de um vazio emocional que eu preencho com... Pode ser com álcool, pode ser com alimentação, pode ser por outras compulsões. E da onde vinha esse vazio emocional? Da história dele, né? Da criação dele, das dificuldades, dos traumas que ele vivenciou na vida dele. Ele não se curou. Talvez ele não encontrou uma pessoa como eu encontrei que o ajudasse a buscar esses caminhos de cura. Mas a culpa não é da tua mãe também. Não. Porque o grande detalhe é que ela também desconhecia, ela dava amor da maneira que ela conseguia amar e da maneira que ela conseguia manter aquela relação viva. Porque, não sei se tu já percebeu, antigamente era muito difícil os casais se separarem. Pai e mãe Sim. não conseguiam se separar. Nós viemos de uma geração em que as pessoas elas tinham que se manter infelizes em relações. E aí entra o grande ponto. Se a pessoa está infeliz, ela tem que continuar numa relação infeliz? Precisa entender qual é o papel. Por que ela está nessa relação? Porque assim, é tão difícil, né? Um casamento, eu não acho que um casamento tenha que ser para sempre. Mas também não dá pra gente criar essa fantasia de que um casamento sempre vai ser tudo bem. Então eu tô passando por um momento ali de infelicidade que a gente não tá se acertando e talvez precise melhorar o diálogo ou precisa de ajuda, de uma terapia de casal, alguma coisa que vai ajudar a entender por que eu não tô feliz. E veja, eu atendo famílias, muitas vezes eu atendo pai e mãe, e eu vejo muito frequente que essa infelicidade do casal são pelas feridas deles atrapalhando o relacionamento de agora, não tem nada a ver com o casal, com o que eles estão vivendo no momento atual. É uma feridinha que um outro vai apertando ali. Então, assim, se os dois estivessem num processo de cura dos seus traumas,
esse casamento seria diferente. Já percebeu que muitas das vezes, seja no casamento, uma relação entre amigos, uma relação profissional, uma palavra, ela abre algo no coração da gente e isso faz com que se torne como se fosse um vulcão, às vezes negativo ou às vezes positivo. Trabalhas hoje muito com essa questão da cura interior e da cura do próximo e da cura das relações através da tua profissão. Por que as pessoas elas têm tanta dificuldade de olhar no fundo dos olhos e de falar a verdade sobre os seus sentimentos? Porque a gente aprendeu que não era seguro sentir, né, Luciano? O que você escutava quando você era criança e você chorava? Ainda mais você, homem, meninos não choram. Então ali eu aprendo que não é seguro eu chorar, não é seguro eu me expressar. Quando a gente sentia raiva, né? Que drama, pra quê? Que exagero, não precisa ficar bravo, não precisa ficar bravo. Medo? Não, menino não é medroso não, menino meu é corajoso. Falas que vinham, né, de geração em geração que foram fazendo com que a gente recalcasse. Não, então o que eu tô sentindo eu não posso sentir. Só que o meu corpo tá me contando. Se eu tô com medo, se eu tô com raiva, tem hormônios de estresse aqui. Meu coração tá acelerado, minha respiração tá ofegante. Não, mas mamãe, papai, professora, alguém tá me dizendo que eu não posso sentir isso. E aí a gente cresce sem inteligência emocional, sem saber lidar com essas emoções. Mas todo mundo sente. Só que alguns estão mais ainda reprimidos, varrendo para debaixo do tapete. Só que quanto mais eu reprimo, isso volta em formas de doenças para o meu corpo. É o que a medicina hoje está chegando, nessa medicina integrativa do corpo. Mas a medicina já está aceitando o fato de que os sentimentos acumulados podem trazer doença, ou isso ainda não é explicado de acordo com todos os estudos que são feitos dessa métrica meio que exata, vamos botar isso entre aspas, que os médicos querem trazer? Não, as coisas são muito recentes na medicina. A gente tem um trabalho com 17 mil pessoas, que são das experiências adversas da infância, que demonstraram que crianças que vivenciaram muito estresse, cortisol, o hormônio do estresse elevado na infância, têm maior risco de desenvolver doença cardiovascular, diabetes, câncer. Então, assim, tem estudos hoje que comprovam o que é essa somatização, como que a questão emocional mal elaborada pode se transformar em doenças. A gente está chegando lá, mas assim, tem estudos? Tem. Só que não é um conhecimento muito divulgado. Muitos médicos não sabem sobre isso ainda. Vivi, nós poderíamos olhar, eu escutei uma frase do René Simões. O René Simões foi técnico da seleção feminina de futebol, ele foi o nosso primeiro entrevistado aqui nas Asas da Vivax, em que ele disse: o René Simões era uma pessoa que estava galgada a não dar certo. E de repente o René Simões é esse homem de sucesso gigante pela cura interior dele e, é claro, porque ele aprendeu a saber que a gente é responsável por todos os nossos atos. A Vivi, em algum momento, ela pensou que ela estava galgada a não dar certo? Acho que eu nunca acreditei nisso. Sabias que ia dar certo? O meu pensamento sempre foi: eu vou fazer até dar certo. Não vou desistir. Não vou desistir. E aí, quando tu optas por ficar em casa para cuidar dos filhos, já sendo médica, não é uma desistência para essa Vivi tão corajosa? Então, é porque ali eu mudei o papel. Meu objetivo era outro, né? Não era mais a carreira. Meu objetivo é: agora eu quero dar certo aqui na maternidade. Aí eu dei o meu check. Que legal. É isso. Tá aí o detalhe, Vivi, é que tá tudo bem, é tudo ok com as nossas escolhas, desde que a gente saiba escolher. Então a gente pode optar, independente do local em que a gente esteja, sendo feliz, buscando a nossa felicidade e através do autoconhecimento. Existe alguma possibilidade da pessoa conseguir se curar sem primeiro ela querer e depois sem procurar ajuda? Eu acredito que não. Acho que a pessoa precisa querer se curar. Porque para eu me curar, eu preciso atingir ali áreas do meu inconsciente, elaborar até mesmo coisas do passado. Acho que sem ter esse desejo, da onde vem essa cura, né? Acho que as coisas nesse ponto não caem do céu, porque curar dói também. A gente se cura, mas é um processo que não é
gostosinho, agradável, porque a gente vai lembrar dessas dores, dessas coisas do passado, às vezes de tirar os nossos pais de um pedestal de que eles eram, né, maravilhosos, que nunca erravam, e isso também é muito difícil para muitas pessoas, tirar os pais desse lugar de perfeição e lembrar que eles são pessoas humanas, falhas também, assim como nós. E tudo isso, acho que esse movimento interno que faz de dor é o que nos ajuda, nos impulsiona a curar. E muita gente não quer enfrentar essa dor, só quer a cura, né? Como se fosse só quero a parte boa. De repente, um dia, a Vivi estava em casa, já tinha passado a pandemia, viveu lá trancada com as filhas, mas precisava desse momento maternidade. Ela acordou, olhou para o céu e disse: hoje eu vou começar a correr. Foi assim? Olha, falando assim, parece que a pandemia também foi fácil ali, mas não foi, porque eram crianças pequenas, a gente não tinha um espaço para descer, eu não tinha uma válvula de escape ali para as minhas emoções, e a corrida veio nesse lugar. Porque quando começou a liberar mais espaços públicos, eu já corria na adolescência, eu corri durante a faculdade. Depois da segunda maternidade eu estava muito tempo sem correr, mas eu precisava de uma atividade física que eu gostasse para movimentar meu corpo, para eu ter mais saúde mental. E eu comecei a correr nas ruas, até mesmo antes dos parques abrirem em São Paulo. Corri um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e depois foi aumentando. Mas tá aí, Vivi, na realidade a pessoa ela precisa se conhecer e saber, a partir do seu eu, as suas necessidades específicas para as válvulas de escape. Seria isso, basicamente, né? Sim, o esporte ele veio como um alimento para minha saúde emocional, mental. Né, eu vou correndo, meu cérebro vai pensando em outras coisas, eu ponho música, é um momento que é só meu. Então, não é que todo mundo precisa correr, mas todo mundo precisa encontrar algo que faça você movimentar o seu corpo e você se sentir bem. É isso. Que fantástico. Vivi, o nosso tempo está terminando. Eu quero falar algo que para mim é muito importante. Eu hoje vivo no meu segundo casamento. Eu sou casado já, nós casamos em 2010, já vivíamos juntos 2 anos antes, e eu vivi uma separação com 2 filhas pequenas. Tá? Pequenas, literalmente pequenas. Em um determinado momento acabou o amor, acabou não a admiração como pai e mãe, porque eu e a mãe das crianças sempre tivemos essa admiração, mas como homem e mulher, e o casamento terminou. Muitos dos casais, e eu acho que isso é muito importante, eles procrastinam separações em virtude dos filhos. Isso não causa muito mais estresse? Causa, dependendo de como é essa relação que eles estão dentro de casa, né? Porque podem ter, eu atendo às vezes casais que estão se divorciando, que ainda moram juntos, mas que conseguem ainda dialogar e não criar essa pressão. Eu acho que nessa fase, a pior coisa que pode acontecer é não ter verdade com as crianças. Então, é trazer a verdade, mesmo que as crianças são pequenas, elas, claro, você vai adaptar a linguagem, mas para elas entenderem o que está acontecendo e que aquilo não tem nada a ver com elas. Papai e mamãe não estão se entendendo, porém, papai nunca vai ser ex-papai, mamãe nunca vai ser ex-mamãe, não tem problema a separação. O problema é a maneira como esse casal está se relacionando ali com as crianças. Eu te fiz essa pergunta, sabe por quê? Tu achas que teria sido mais fácil para ti se os teus pais tivessem se separado? Sem dúvida nenhuma. No meu caso, sem dúvida nenhuma. Porque ali era um ambiente que a gente vivenciava as brigas na nossa frente o tempo todo. Mas é isso, assim, né? Era uma época exatamente o que você falou, assim, ninguém se divorciava, tinha uma pressão da igreja para que os casais não se separassem. Eu pedia para minha mãe se separar do meu pai, mas ela tinha muito medo, a gente era muito pequena, enfim. Por questões dela, ela preferiu continuar ali. Mas assim, se o ambiente é estressante para a criança, é melhor se separar, independente da idade, mesmo que sejam bebês. A criança precisa de um lar seguro. Sabe, eu te fiz esse comentário, fiz esse adendo ao teu passado e agora, porque tu vives um casamento super bacana. E quando eu toquei no assunto da minha relação, a mãe das meninas, a Luciana, ela casou novamente e as minhas filhas, elas têm 2 pais
e eu casei novamente, e as minhas filhas, elas têm 2 mães. E isso é tão gostoso, porque tá aí o detalhe. Pai e mãe separado vão continuar sendo pai e mãe. E o que vale é ver aquele sorrisão gostoso, estampado de amor, com crianças que precisam desse aconchego. Sim. É isso mesmo? É isso, é isso. É o lar que você cria, independente de quantos pais tenham. A gente tem tantos casais homoafetivos que dão muito mais amor por uma criança. E é lindo! Exato, do que um casal tradicional, da família tradicional brasileira, entendeu? É o amor que vive naquela família, é a maneira como todo mundo vai aprendendo a se relacionar. Então não importa o número de pais, o número de mães, é ter verdade ali no que vocês estão vivendo. Vivi, infelizmente já falaram que o nosso tempo se esgotou. Eu sei que estás todos os dias aqui, estás apresentando na Rede Vivax de televisão, só que a Vivax, ela é nada mais, nada menos do que o símbolo do Espírito Santo, aonde a gente se fortalece todos os dias através de uma televisão que é feita pela família e para a família, com o alimento do corpo, com o alimento da alma e com o alimento do espírito, levando o bem sem olhar a quem. Deixa um recado para os telespectadores dos Nas Asas da Vivax. Bom, eu espero que vocês acompanhem a programação do programa Pais e Filhos. A gente vai falar sobre muitos assuntos que a gente conversou aqui de uma maneira bem leve, tentando trazer essa leveza, porque às vezes o assunto mexe, né, com essas coisas profundas, com as nossas feridas, mas a gente vai tentar trazer leveza para que a gente consiga sempre evoluir para frente, com melhores relações, com mais amor, com esse entendimento do que precisa para uma relação, não só pais e filhos, né? Às vezes de casal, às vezes entre amigos, às vezes no trabalho. Então, acompanhe a gente na programação, que eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço também a oportunidade do Dr. Luciano, porque aqui eu enxergo que a gente pode atingir muitas famílias. Esse é o objetivo. O objetivo é que através da Rede Vivax de televisão você consiga se espelhar em histórias de vidas de pessoas que são reais, que independente das dificuldades, independente de todas as curvas, de todos os desertos, de todas as dores e de todos os sofrimentos que um dia elas tiveram, porque todos nós temos uma história, e essa história de felicidade e de dor, a gente se supera. E através dessa superação, a gente se movimenta. Através de pequenos movimentos, a gente cresce, a gente anda para frente, buscando sempre a nossa felicidade. Vivi, gratidão, muito obrigado. Fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão e, é claro, voe nas asas da Vivax.